A gente estreia hoje o programa Na Mira do Delegado com o deputado Felício Latessa, que é servidor público há mais de 30 anos e é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Com ampla expansão nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, ele tem feito um brilhante trabalho. Deputado, o que te motivou a estar deputado hoje? É a situação do Brasil. Nunca havia me candidatado a nenhum pleito e no ano passado, com a grande movimentação do eleitorado brasileiro, do povo brasileiro, do sofrimento do povo brasileiro, eu me vi no dever de fazer mais para o nosso povo. E, como o senhor mencionou, sou servidor público há 30 anos, mas trabalho desde os 16 anos. E a oportunidade de fazer as coisas acontecerem acontece aqui no Parlamento Brasileiro. Tudo passa pela política. Então, na minha campanha, nós acompanhamos de perto os anseios da sociedade, o combate à corrupção, a mudança no comportamento do político e uma série de tantas outras coisas que eu me vi no dever de me colocar meu nome à disposição do eleitorado fluminense. E aqui estou eu. O senhor fez menção também à questão das comissões. Logo que chegamos, começamos a participar de diversas comissões. Eu fui inserido em 6 comissões permanentes. Isso é bom para o público entender que as comissões têm as permanentes e têm as provisórias. As permanentes você está, como o próprio nome sugere, você permanece nela. E as provisórias são determinados temas que são tratados, como, por exemplo, da medida provisória. Toda medida provisória editada pelo governo federal é feita uma comissão provisória mista, que aí envolve integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E trouxemos as nossas bandeiras para cá. Sou titular da Minas e Energia, sou titular da Comissão do Idoso, sou titular da Comissão de Cultura, sou substituto, mas o substituto atua de uma forma tal qual a do titular quando ele tem interesse. E assim fizemos na Comissão de Defesa do Consumidor, na Comissão Ciência e Tecnologia. Quando o senhor fala de comissão, eu vou levantar um primeiro questionamento. Na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a sua atuação em diversos momentos foi muito expressiva. Trabalhou no grupo que fez a revisão do decreto que reduziu o número de integrantes dos direitos da pessoa idosa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa sua atuação dentro da comissão voltada para o idoso. Pois é, atuamos com muita intensidade em várias comissões, sempre em defesa dos interesses da sociedade, mas também aos interesses do governo, que é um governo que nós acreditamos. Elegemos o presidente Bolsonaro e atuamos alinhado com ele. Somos do PSL, do Rio de Janeiro, e o partido que mais entregou ao presidente da República as respostas que seriam os anseios da sociedade promovidas pelo então presidente da República. Na Comissão do Idoso teve esse conselho, teve um decreto que causou um grande burburinho por causa do funcionamento de alguns conselhos. Nós tivemos a sensibilidade, junto com todos os parlamentares da Comissão do Idoso, para poder entender a participação popular e a participação dos integrantes do governo. Então, iniciamos uma discussão muito grande, levamos isso ao secretário-geral da Presidência, o ministro Jorge, que foi muito sensível à causa, e levamos também à ministra Damares, que é da onde originou esse decreto. Então, está em discussão um novo decreto para poder substituir esse que, na verdade, já teve até parecer favorável pela sua revogação na Comissão do Idoso. Agora, ainda voltando ao trabalho das comissões, mais especificamente às frentes parlamentares, recentemente o senhor participou da Frente Parlamentar Mista de enfrentamento à pedofilia. É um tema bastante recorrente, o senhor, como delegado de Polícia Federal, já deve ter confrontado esse assunto por diversas vezes, e eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco dessa sua atuação na frente parlamentar e os trabalhos também que já temos ciência que tem sido desenvolvido no Estado. O senhor pode falar um pouco? Lógico, com satisfação. Satisfação de poder atuar contra esse crime. A pedofilia, ficando um esclarecimento para o público, pedofilia não é crime. O crime, na verdade, é o que decorre da pedofilia. Aquilo que é divulgado, crianças, imagens de crianças, de adolescentes. Então, o crime
né, ele em várias legislações, né, em toda a legislação, ele tem uma conotação em determinados tipos de delito, né, desde o estupro ou a transmissão de uma imagem. Também uma bandeira nossa, por isso que nós participamos ativamente. O abuso sexual de crianças e adolescentes é algo abominável. Então, nós fizemos questão de ser signatário dessa frente, bem como ontem, na data recente, junto com o presidente da frente parlamentar, estivemos com o diretor-geral da Polícia Federal para construir, né, os protocolos de como essa frente vai atuar. E por falar em combater a criminalidade que atua nesse segmento, né, nós, pelo Estado do Rio de Janeiro, nós temos lá o Instituto Federal Kids, que foi gestado dentro do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, e esse instituto ele tem uma corrida, né, na verdade um momento de interação, de família, para conscientizar as pessoas ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o Instituto, o Federal Kids, o nome da corrida, que é o próprio nome do Instituto, Instituto Federal Kids. Também, aproveitando o anseio, falar do Federal Rosa, que também foi gestado no Sindicato dos Delegados de Polícia Federal, dentro do Instituto mencionado, e ele objetiva combater o feminicídio e a violência contra as mulheres, que é uma outra bandeira nossa. Bom, a gente tem muitos assuntos a tratar ainda, mas o Na Mira do Delegado vai para o intervalo e a gente volta já. Voltamos com o programa Na Mira do Delegado, com o deputado Felício Latessa, ainda falando da sua atuação nas comissões da Câmara dos Deputados. Na Comissão de Minas e Energia, o senhor também teve uma atuação muito expressiva. Além de requerimento de audiência pública para discutir energias renováveis, teve um projeto seu que foi aprovado na Comissão de Minas e Energia, que é o 4217, que para acabar com a proibição que existe hoje do uso de gás liquefeito do petróleo em piscinas, saunas e que agora está na CCJ. Comenta melhor um pouco desse projeto, deputado. Bem, o senhor falou de Minas e Energia. Antes, vou fazer um preâmbulo sobre a Comissão de Minas e Energia. Ela é vital para o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Minas e Energia, 30% do PIB do meu estado, né, está em óleo e gás. Então, a pujança do nosso estado do Rio, como também a derrocada, que hoje está afundada em dívidas, né, passa pela questão do óleo e gás. Mas, sendo específico ao que a sua pergunta, falamos de energia renovável, dentro das energias renováveis, uma discussão muito ampla sobre a questão da energia solar, uma energia limpa, mas o projeto ele objetivou descriminalizar. Então, o delegado também se preocupa com aquilo que não deve ser crime. Então, o que nós buscamos? Nos rincões do país, em especial, pensando no Brasil como um todo, era comum, em determinada época, houve a necessidade de se criminalizar determinada conduta, que era, a pessoa botou um botijão de gás, né? As pessoas que já têm a minha idade, e os de mais idade, com certeza vão saber disso, né? Começava, botava, adaptava, lógico, tinha os riscos, botava, adaptava no seu carro, né? E andava com o botijãozinho de gás. Isso é comum ainda no interior do Brasil. Então, o que nós fizemos, na verdade, é criminalizar essa conduta que, quando o legislador, naquela época, inclusive com relação a saunas, a caldeiras, criminalizar esse tipo de conduta, isso é um verdadeiro absurdo com os avanços que tivemos. Então, já foi aprovada por unanimidade da Minas e Energia, na CCJ está a bica de ser aprovado, e aí a gente quer com isso permitir que o cidadão tenha mais uma fonte de energia a ser utilizada com sabedoria. Bom, e agora de uma visão de comissões permanentes para o plenário da Câmara dos Deputados, esse ano realmente foi um ano bem movimentado na Câmara dos Deputados. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência, a gente teve a promulgação da PEC da Polícia Penal, que o senhor tanto defendeu ao longo desse primeiro ano de mandato. Tivemos também a redução do fundo partidário, que foi aprovado recentemente, que o senhor se declarou contra desde o começo. Esse saldo para 2019 na Câmara dos Deputados é positivo, deputado? Evidente que sim, né? Tivemos muitos avanços. A mudança na Câmara dos Deputados e no Senado Federal foi muito significativa na última eleição. E acho que isso veio a resposta do trabalho da própria Câmara e do Senado também.
O senhor falou da reforma da Previdência, que era uma medida importante para impactar, né, a credibilidade do Brasil, né, junto aos governos estrangeiros. Uma reforma que foi necessária, mas nós lutamos e acreditando e defendendo as diferenças das categorias. Da própria polícia, né, eu como delegado de Polícia Federal, né, e aí lutamos por todos aqueles da segurança pública, não só a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, os agentes penitenciários, os inspetores, hoje Polícia Penal, que foi uma luta muito grande, a gente valorizar essa categoria, os agentes socioeducativos, até os guardas municipais. Lembramos ainda, inclusive, dos vigilantes, que são uma categoria diferenciada dentro do cenário da segurança pública como um todo e da segurança privada, onde eles, na verdade, junto conosco, fazem um trabalho comum. Então, tivemos um saldo muito positivo de tudo aquilo que nós acreditamos. E o senhor terminamos ontem, recentemente, né, com a aprovação do fundo partidário. Mas a própria manifestação da sociedade brasileira contra o absurdo do fundo, né, do aumento do fundo partidário, fez que houvesse uma sensibilidade e não aprovasse nenhum valor exorbitante. E até um esclarecimento para o povo. O fundo partidário ele substituiu doações de empresas, que na verdade às vezes vinculava ao parlamentar. Então muita gente acha que isso não é necessário, eu faço campanha sem dinheiro. Também não é assim. Eu, por exemplo, da minha campanha, eu não usei dinheiro de fundo partidário, mas eu tive que desembolsar, tiveram pessoas que tiveram que colaborar. Então aí pessoas físicas. Então só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, hoje existe a doação de pessoa física. E aí usamos nossos próprios recursos. Mas a questão do fundo partidário, de determinada forma, ele é importante para poder evitar a corrupção. Então, na verdade, não deve ter exagero, mas também acredito que ele deva existir. Uma outra consideração que a gente gostaria de ouvir do senhor é com relação à PEC 199 de 2019, que é conhecida como a PEC da prisão em segunda instância. Como é que o senhor avalia a tramitação da PEC? Foi instalada recentemente a comissão, mas que os trabalhos devem ficar para 2020. Na verdade, os trabalhos já ficaram para 2020. Não faltou discussão sobre a PEC da segunda instância. Houve vários movimentos, não só de PEC, mas também de lei ordinária. Alteração. Isso também movimentou o cenário jurídico-político ou político-jurídico brasileiro. Houve uma grande discussão com a mudança de comportamento do Supremo Tribunal Federal. Já tinha se posicionado algumas vezes em favor da prisão de segunda instância e recentemente mudou. E a resposta para isso é a legislação. Se tiver ali na letra fria da lei, o julgador ele tem que seguir, tem que cumprir. A prisão de segunda instância, a meu ver, ela é muito importante. Porque, na verdade, ela já estabelece o cumprimento da pena de um indivíduo que já foi condenado não só na primeira, mas sim por um órgão colegiado. Então, a segunda instância ela não é julgada por apenas um julgador. Então, na verdade, quando fala que há conflito na Constituição, eu vejo que não. Os princípios esculpidos na Constituição, ou seja, os princípios inseridos na Constituição, um cede em favor do outro. E o princípio da presunção de inocência, por exemplo, ele tem que ceder em favor da sociedade. Porque inocente ele não é, porque ele já foi condenado. Porque não transitou em julgado. Isso é uma outra questão. Então, na verdade, a legislação a mudança na legislação vai ser muito importante para nós tratarmos desse tema, colocar em definitivo, como em países, né, ainda em primeiro mundo, países desenvolvidos. Eu uso essa expressão porque na minha época de estudante, a gente falava país do primeiro mundo. E eu tinha o desejo de ver, né, o meu Brasil inserido no primeiro mundo. E ainda não temos isso. Lamentavelmente, passados 30 e tantos anos, os tempos de escola, a gente vê que o nosso Brasil ainda precisa avançar muito. Então, acho que a prisão em segunda instância é, de fato, um avanço para a legislação processual penal no Brasil. Sem dúvida. A gente tem mais assuntos a tratar, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo com o programa Na Mira do Delegado. Voltamos com o programa Na Mira do Delegado e agora a gente vai sair da Câmara dos Deputados para o Rio de Janeiro.
Deputado, o Rio de Janeiro realmente tem enfrentado um verdadeiro caos. E eu tenho percebido, não só da sua parte, mas de toda a bancada, uma sensibilidade para destinar emendas para tentar reverter esse quadro. Como é que o senhor tem ajudado o Estado do Rio de Janeiro a reverter esse caos? Nós entramos numa boa briga. Sua pergunta é muito apropriada. Começamos, inclusive, com o adiamento da votação no STF da questão da distribuição dos royalties. Está previsto uma lei, uma malfadada lei, né? Mas a questão do parlamento, ele envolve o Brasil inteiro. Então você tem parlamentares de outros estados que ficam de olho na riqueza do seu estado. É um problema sério. E aí vale o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Deveria ser assim. Então, por exemplo, nós não pegamos o minério de ferro de Minas Gerais, não pegamos riquezas, jazidas minerais de Rondônia e de tantos outros estados, a título de exemplo, do Pará. Então, a questão dos royalties, fizeram um controle que parecia uma lei para permitir que sejam divididos com outros estados e municípios. Felizmente, houve a sensibilidade do Supremo Tribunal Federal para adiar esse julgamento, mas, ao fim, a gente espera que realmente julgue inconstitucional essa lei. Tivemos vários avanços esse ano com a questão dos royalties. E é importante lembrar ao povo, cidadão, isso é uma fonte que vai se esgotar. O dinheiro, infelizmente, foi para o ralo com a roubalheira, com as fraudes, com a corrupção. Que é o grande câncer desse país, chama-se corrupção. Tem gente, corrupção? A corrupção. A corrupção desgraça tudo, acaba com o dinheiro da saúde, com a da mobilidade urbana, da habitação, de tudo. Então, o que fizemos nesse ano com relação à questão do óleo e gás? Os recursos foram alocados, mais precisamente com uma legislação recente, para os estados e municípios, que aí foi o da cessão onerosa, chamada cessão onerosa. Então, votamos, então vão ter um repasse maior na gestão desse recurso diretamente, e a gente espera, sinceramente, que esses recursos sejam bem aplicados. Deputado, e quais são as suas perspectivas para 2020, em meio ao que a Câmara votou e até a mesma recuperação do seu Estado? O Estado passa por um momento difícil de recuperação fiscal. A gente vem apoiando dentro do possível o governo do Estado do Rio, né, porque o Estado tem que dar certo. Né, porque se o Estado não der certo, quem perde é a população. Então, a gente torce para o Estado dar certo, para as prefeituras darem certo, serem bem administradas, a gente precisa. Com isso, nós destinamos, né, as emendas para diversos setores. No ano de 2019, nós tivemos 1.300.000 destinados ao setor da saúde, que é uma área muito carente, todos sabem da importância da saúde do brasileiro, ainda mais com o preço dos planos de saúde. Então, a saúde pública, de fato, tem que funcionar no Brasil. Também destinamos para uma outra área que a gente entende vital para o Estado do Rio, a agricultura. Mais de 7 milhões, na verdade, quase 8 milhões em emendas para a agricultura do nosso Estado do Rio. Eu acredito em duas bandeiras importantes, enquanto o óleo e gás ainda tem a sua pujança, mas vai ter o declínio. Né? Até porque as energias renováveis também estão vindo com toda a força. Então, agricultura e turismo para o Estado do Rio. Eu costumo dizer que se fecharmos as divisas do nosso Estado, o Fluminense, né, e o Carioca, que é aqui da capital, passa fome. Porque nós não produzimos os alimentos suficientes para a nossa população. Deputado, o nosso programa Na Mira do Delegado está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração para quem tem acompanhado o seu trabalho, para quem deseja que o Legislativo realmente trabalhe em função da população, uma mensagem resumindo o que o brasileiro, o que o carioca, o fluminense pode esperar da sua atuação em 2020. Fazemos o balanço sim e dizer que para o ano de 2020, né, já destinamos nossas medidas, né, as emendas, já destinamos as nossas emendas, que são impositivas. Então, tivemos uma atenção especial para a saúde, 8 milhões e meio, algo um pouquinho maior do que isso, 8 milhões e meio. Na área da assistência social, também destinamos R$1 milhão, outra área carente. Vocês veem que a carência é inúmera. Né? Criança e adolescente, 1.200.000 só para investir no futuro do nosso país. E também na educação será destinado 1.200.000
E dentro dessa verba também está a atenção ao idoso. Podem continuar com o Felício Laterça, né? Delegado Felício Laterça, contar com o nosso mandato. O gabinete nosso aqui na Câmara dos Deputados, o gabinete 275, anexo 3, é do cidadão fluminense. O gabinete está à disposição de todos. Tem atendido aos anseios de diversos anseios da população fluminense como um todo, bem como daqueles que trabalham nas prefeituras, nas secretarias das prefeituras, que se socorrem do nosso gabinete para, às vezes, tratar uma liberação de verba no Ministério, para dar uma atenção, porque tem parlamentares que não estão nem aí para o dinheiro que destinou. Hoje, quem está comandando a cidade é uma outra pessoa, né, que não é do grupo político dele. E aí, simplesmente, ele ignora. Ele fala, eu destinei tanto e não foi aplicado. Mas, na verdade, ele não moveu uma palha para que isso faça acontecer. Nessa questão, o Felício Laterça, ele é suprapartidário. Eu quero o interesse da população, eu quero o bem comum de todos e vamos continuar trabalhando firme para que isso aconteça. O programa Na Mira do Delegado termina aqui e em 2020 teremos a participação semanal do deputado Felício Laterça comentando assuntos nas mais diversas áreas, seja na Câmara dos Deputados ou assuntos relacionados ao Rio de Janeiro. Até a próxima. E é isso. Então, bala neles.